Muito bem, hoje, 22 de junho, segunda-feira da 12ª semana do tempo comum. Quanta riqueza nos traz este Evangelho de hoje. Nesta bela passagem da Sagrada Escritura, Deus nos recorda que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não para julgar, mas para amar. Não somos juízes, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E devemos combater o pecado e não o pecador. E o que significa combater o pecado e não o pecador? É resistir ao pecado em nós mesmos e ajudar o irmão a libertar-se do pecado que seduziu seu coração. Isto nos ajuda a caminhar para a santidade e ajudar os outros também a fazerem o mesmo caminho. De fato, quando lutamos contra o pecado em nós mesmos, nós damos passos rumo à santidade a qual Deus nos chama. Mas isso não nos coloca num patamar moral superior aos nossos irmãos. Ao contrário, nos recorda que nós temos as mesmas fragilidades. E assim como eles pecam, nós também pecamos. E devemos nos tornar solidários no caminho e na busca de santidade, sem acusar os irmãos, mas ajudando-os a se converter. É o que a Escritura nos ensina. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Esse é o desejo de Deus. E por que então vamos matar o irmão moralmente com julgamento, se o próprio Deus deseja a sua salvação e a sua vida? É isto que esta página do Evangelho de hoje nos ensina. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho de teu irmão, e não prestas atenção à trave que está em teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus começa neste Evangelho com esta forte exortação: não julgueis. E de fato, nós somos juízes falhos, porque o nosso julgamento sobre o outro geralmente é duro, impiedoso, acusador. Não tem nada de misericórdia, de compaixão, de compreensão. E de fato, nós não fomos feitos para julgar, mas para amar, porque Deus é amor e nos ensina a amar o próximo. Quando nós julgamos o outro, nós nos colocamos num falso patamar moral, acima do outro, que nos dá um pretenso direito de julgá-lo segundo os nossos critérios. E no nosso julgamento não há espaço para a conversão, para a salvação. Bem ao contrário do julgamento de Deus, que sempre nos chama à conversão, que quer verdadeiramente nos salvar, que quer o nosso arrependimento sincero para nos conduzir à vida eterna, mas de todos nós, de nós e também dos nossos irmãos. É verdadeiro um salmo que diz: se Deus levasse em conta as nossas faltas, quem poderia subsistir? Ninguém resistiria, porque todos nós temos as nossas mazelas e maldades. Então, quando Jesus nos diz: não julgueis,
Ele está nos recordando que não temos o poder de julgar, nem o discernimento para julgar. Isto pertence a Deus. Então, qual é a nossa atitude em relação ao pecado no outro? Ajudá-lo a converter-se. Ajudá-lo a reencontrar o caminho de Deus. Porque assim como nós queremos a salvação e a ansiamos e a esperamos, o outro também tem o mesmo direito. Deus chama a mim, a você, a todos nós. Então devemos diariamente combater o mal e o pecado em nós para ajudarmos também os irmãos a enxergarem o caminho do bem. E Jesus nos diz que é hipócrita, a palavra dura que Jesus diz, aqueles que se julgam superiores moralmente, querem acusar, julgar, punir o irmão e se esquecem de seus próprios defeitos. Ele fala de dois exemplos muito fortes. O cisco, que é um pedacinho de pó pequenino, que incomoda o olho, mas a trave, um pedaço de madeira bem maior, que pode inclusive nos machucar profundamente. E ele diz, por que observas o cisco, isto é, o erro pequeno de teu irmão, e se esquece de teus grandes erros? Por que quer ajudar o irmão julgando e não amando-o? Porque se julgamos o irmão, não ajudamos. É no amor que nós o ajudamos a reencontrar o caminho de Deus. Então precisamos tirar a trave de nossos olhos para ajudar os irmãos a se libertarem dos ciscos em seus olhos. Precisamos nos libertar de nossos próprios pecados e erros para ajudar o irmão também a libertar-se dos seus. E todos nós estamos no mesmo caminho de conversão. Que Deus nos ajude a discernir a verdade do Evangelho de hoje. Não somos juízes, somos irmãos. Não estamos aqui para julgar, mas para amar. Não devemos condenar, mas ajudar o irmão a converter-se e a viver, pois esta é a vontade de Deus. Deus abençoe a todos.